Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje vamos falar de esporte com um professor de tênis. Ele tem mais de 30 anos aí de prática e muita história boa para contar para gente. Então nós vamos conversar com Cláudio Sacomandi Filho, mais conhecido como Claudinho. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, estou aqui para falar de tênis, é uma coisa que eu falo o dia todinho, tá entendendo? E é um prazer aqui estar aqui com vocês. Para quem gosta, é uma satisfação. E para nós que não entendemos muito, vamos hoje apreciar as suas histórias. Eu vou pedir a gentileza que se aproxime mais do microfone, que nós queremos ouvir tudo, ou se quiser puxar o microfone também, fique à vontade para você. Isso, muito bem. Claudinho, já vou ter essa intimidade como todo mundo te conhece, né? Porque Cláudio era o pai. Cláudio é o meu pai. Então, eu vou pedir a gentileza para que comece se apresentando, quem é o senhor, e também contando um pouquinho sobre a trajetória da família e quando e como chega, inclusive, na nossa querida Bauru. Conta pra gente, por favor. Eu, Cláudio Sacomandi Filho, meu pai Cláudio Sacomandi, eu sou professor de tênis, herdei isso do meu pai. Meu pai nasceu em Dois Córregos e ele, no fim, o meu nono sapateiro, Dois Córregos, não tinha muito campo, ele fazia sapato, foi para São Paulo. São Paulo, meu pai acabou entrando de pegador de bola no Espéria, no Clube Espéria. E ele, pegando bolinha lá, no fim pega uma raquete, brinca aqui, brinca lá, ele acabou, a princípio, trabalhando na secretaria do clube. Depois ele começou já a bater umas bolas lá com os donos de chocolate Falk, Franchini, que era dono da fábrica de raquete, e ele se dava muito bem com eles. Meu pai é uma pessoa muito, na época ele já estudava, acredita? Ele estudou no liceu, ninguém queria estudar, ele já estudou, falava muito bem italiano, ele era uma pessoa espetacular. E aí começou a nossa vida. Meu pai dando aula de tênis lá em São Paulo, no Espéria. Um dia, uma pessoa de Marília lá, o Emil Schweire, ele viu meu pai dando aula, ele falou: puxa vida, você não quer ir para Marília, dar aula de tênis em Marília? Ele falou: poxa vida, vamos ver, né? No fim ele acabou aceitando. Chegou lá, conheceu, foi em 45. Ele falou: quando eu cheguei lá, que eu desci do trem, se tivesse um outro trem de volta, eu estava voltando. Mas eu acabei tendo um pouquinho de paciência, conheceu minha mãe, Dona Zenaide Lopes Sacomandi, espetáculo dela. Também ela é igual ao meu pai. E casaram-se lá e tiveram, meu pai, 5 filhos. Aí, um dia, no Troféu Bandeirantes, com a equipe de Marília, Bauru estava disputando, meu pai, com a equipe dele, ganhou de Bauru. E aí, a diretoria do Bauru Tênis Clube foi lá e fez de tudo e trouxe meu pai para Bauru. Eu tinha nascido lá, meu avô tinha loucura por causa de mim. E meu avô era um chofer de praça. E aí, todo dia, ele saía do serviço e me ia dar uma volta, eu era pequenininho. E meu pai veio para Bauru, eu tinha 3 anos de idade, imagina como meu avô deve ter sofrido. Mas chegando em Bauru, meu pai começou a dar aula, eu nasci eu e uma irmã minha, Cleide, em Marília, e os outros 3 são bauruenses. E aí começamos, e joga aqui, vamos praticando, meu pai foi formando todo mundo, né? E saindo tenista, muito tenista aqui do Bauru. E Bauru é considerado um celeiro de tenista, né? O seu pai conseguiu fazer com que a paixão dele, inclusive, toda a família participasse, Toda a família. com exceção de um dos filhos. Uma irmã que ficava ajudando minha mãe. E aí eu jogo tênis, a Cássia jogava muito bem tênis,
E o Celso, que era o caçula, virou campeão de tênis. Ele ganhava Campeonato Brasileiro, ele ganhou desde quando começou a disputar de pequeno, 9 a 12, até 21 anos ele ganhou todos os anos. Praticava muito e tinha habilidade, pode Tinha dizer assim? habilidade, e ele, apelido dele era Garrão. Ele entrava na quadra, ele era muito difícil ele perder o jogo. Ele se matava, mas ganhava o jogo. Determinado. Determinado. Ele é um menino muito bom. Todos lá são. Dos irmãos, somente um que foi para medicina. Os demais. Aquele da medicina, né, o Carlos Eduardo Sacomani, enquanto a gente jogava tênis, ele estudava. Pai, olha, tá enfermando aqui. E ele estava estudando, no fim ele é médico. Mas é uma boa coisa, é coisa de Deus, porque ele cuida de todo mundo agora. Isso é muito bom também. Muito bom. E como que é para o senhor? Né, vejo que já tem esse conceito de família já no sangue mesmo. De falar do nono, de falar da mãe, do pai, o senhor já se emociona. Eu me emociono. Inclusive o pai, aqui em Bauru, tem também um complexo viário em nome dele. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito como que foi também essa conquista. Essa conquista foi homenagem para o José Roberto Segala, o vereador. Ele foi aluno do meu pai, ele foi o primeiro campeão brasileiro que o meu pai fez aqui em Bauru. Ele treinava, um menino esperto, meu pai foi disputar o primeiro campeonato brasileiro e foi campeão brasileiro. Aí vieram os irmãos depois, o Haroldo Segala, todo mundo, né? Mas o primeiro foi o Segalão, José Roberto Segala, que é o vereador. Né? E para o senhor e para toda a família, como que é, né, de ver que o pai deixa um legado e também faz história aqui na cidade? Inclusive, o senhor vai trazer um pouquinho da trajetória que o senhor dá aula até hoje de tênis. Eu dou aula de tênis, eu também, para mim, a princípio, o meu pai era um italiano que gostava das coisas certas, né? Mas eu ganhei um prêmio, né? Porque o nome dele é o meu. Então, chega lá, quem que é o Cláudio Sacomani? Cláudio Sacomani, filho, sou eu. Poxa vida, sou amigo do teu pai. Bom, te arruma uma aula aí pro meu neto. Aí, caramba, eu preciso... Então, esse é um prêmio que ele me deu, né? O Celso campeão de tênis e o outro médico, cada um prêmio. Muito bom, excelente. E aí o senhor também trouxe nos bastidores sobre uma relação de aula que o senhor tem com os alunos até hoje, que o senhor ajudava o seu pai. Teve uma questão que ele até mencionou. Não, aqui no local onde eu estou dando aula, né, aqui sou eu. Então porque... você vai ter que provar que você é bom também. Porque eu jogava tênis de menino, cresci, né? E jogava tênis socialmente. E aí eu trabalhava numa importadora e eu trabalhava em Lince. Em Lince tinha uma empresa no mercado que o dono jogava tênis. Ele era de São Paulo, do Tietê. Meu pai conhecia ele lá de moço. E ele já tinha idade. E eu chegava lá, trabalhava com ele, depois ia jogar no Country Club de Lince, jogar com ele. Depois eu ia para Bauru. E uma das vezes que eu fui lá, tinha um tenista lá, o Fleury, que ele... aquele pangaré do seu Belgo lá, era um tenista aqui de Bauru. Joga tênis, né? Faz pangaré. Semana que vem eu vou vir aqui, você escolhe um parceiro aí que eu vou trazer seu Belgo aqui. Aí, fomos lá, chegamos lá, tinha um mar de gente para assistir o jogo. Falei, nossa, seu Belgo, vamos ter que correr. Se perder, vai ficar feio. Falei, mas o senhor aguenta a mão de um lado, eu era mocinho, eu voava na quadra. Ganhamos dele. Eles ficaram... Aí o seu Bel tinha acabado de aposentar. Ali na hora de ir embora, tudo, a diretoria conversando, tudo, ele pegou e... Seu Bel, por que você não vem dar aula aqui? Já que o senhor aposentou, vem dar aula. Ele pegou, falou, vou pensar. Ele foi. Ele ia só... Trabalhava lá sexta, sábado e domingo. Aí passaram-se uns 2, 3 meses, ele falou, Cláudio, quanto você ganha nessa empresa? Eu falei para ele, ele falou, você tem muito mais condições que eu, e eu ganho 3 vezes mais que você, vai dar aula de tênis, rapaz. Eu falei, tá bom, vim contei ele para bola e falou, pai, acho que eu vou dar aula, Belo, todo filho todo é Belo.
Ô, Belo, isso é bom, é isso mesmo, tem que, você joga direitinho, tem que dar aula mesmo. Falei, que quadro eu posso pegar? Aqui não, aqui não, aqui o cabeça de leão sou eu, rapaz, eu procuro um lugar aí. Aí eu ia indo para Botucatu. Aí, por causa do meu irmão, que já fazia medicina, falou, ele já jogava lá, falou, não, eu acerto lá em Botucatu. Mas aí o Nelson Fairace, um senhor de Lençóis, falou, não, aqui pertinho o tênis está parado em Lençóis, teu pai já deu aula lá, mas não foi, tem que ficar lá alguém, né? Aí eu fui para lá, fiquei 15 anos lá. Fui aí, comecei lá a fazer lotei de tenista lá, o clube ficou espetáculo, aí era abandonado, aí aquela turma do Zilo, eles viram sucesso, eles mudaram o clube, nossa, ficou espetáculo. E aí ali começou a sair uma menina que jogava começou comigo lá, Cláudia Failace. Aí, como o pai era sócio aqui, ela treinava comigo, treinava com meu pai, treinava com o Celso. Essa menina não vai jogar em Miami lá um campeonato mundial e ganhou o campeonato com 14 anos. Uma estrela do Bauru Tênis Clube é dela. Que orgulho, hein? Ela menina, hoje ela é médica, essa menina. Que bacana. Ela joga assim socialmente. E cada um desenvolve a sua técnica, como que funciona? Porque assim, e que legado também que seu pai, né, deixa para o senhor justamente nessa questão da parte do tênis, inclusive. E não só tênis, é para a vida. Para a vida. Jogar tênis é um dom, cada um. Uns têm bom, outros médio, outros muito dom. Tem pessoas que pegam na raquete, você começa a dar aula, dali a pouquinho estão jogando. Tem outros que você insiste, não tem uma coordenação, não consegue jogar. Joga socialmente, mas é como um pianista. Você toca piano, mas tem um que é uma sumidade, entende? E o tênis é a mesma coisa. Pode-se trazer essa habilidade para o seu irmão, para o Celso. Para o Celso, ele era pequenininho, ele é o caçula. É pequenininho, mas ele tinha uma facilidade de jogar aquilo. E ele tinha uma garra, ele não perdia, ele entrava na quadra para ganhar. E hoje na família alguém mais continua jogando? Como que é essa atividade, essa relação de vocês com o esporte? Joga eu, dou aula, né? E o Carlos, o médico, joga socialmente, joga bem, tá entendendo? O Celso teve um problema, uma doença lá, que ele ficou numa cadeira de roda. Pois ele joga na cadeira de roda, todo dia está no clube. Ou um dia ou outro ele falta, mas ele joga. Chega lá um sócio, ô Celso, vamos jogar? Vamos. Ele entra lá na quadra, só que do lado dele pode pingar 2 vezes a bola. E ele vai buscar a bola com a cadeira, depois ele vira e volta, entende? Por causa da categoria que ele joga. A categoria que ele joga. E o sócio lá do clube sabe disso, então pinga 2 vezes e ele bate. Mas ele bate colocado, ele não pegou a bola, é difícil pegar a bola dele. O senhor já jogou contra o seu irmão? Já. Como foi? Só bate bola. Só bate bola. Foi para disputar. Às vezes eu vou lá, né, vou conversar, gosto de conversar com eles, né? Aí eu estou dando aula, aí eu dou aula na parte de cima do clube, sabe? Eles estão na parte de baixo, que é onde começou o clube. E vou ver meu irmão, né? Chego lá, ele está lá, ele gosta de um celular, ele fica sempre no celular. Vamos bater umas bolas. Bate umas bolas, só bate, troca bola com ele, né? Aí daqui a pouco ele acho que fica com dó em mim. Vamos parar, já, chega. Não, chega. Ele não quer fazer eu cansar. Então vamos falar sobre desafios. Desafios do tênis e também aprendizagem com esse esporte. Certo. O que o senhor traz para nós falando a respeito, inclusive? O tênis é um esporte que é diferente dos outros. Ele é um esporte que a pessoa ela tem que ter um dom para aquilo. Ele tem que ter... eu tenho um pegador de bola que pega a bolinha para mim, hoje é professor de tênis. Tem um outro que era pegador de bola do meu pai, é professor de tênis lá no clube. Então é um esporte que abre muito campo, pessoal, tá entendendo? E a gente vai levando agora, tem que aprender, todos aprendem. Tem que ser persistente, né? Aí vai. Pelo que o senhor traz aqui, é um esporte apaixonante? Apaixonante. Posso arriscar dizer isso? Apaixonante. Apaixonante. Olha que eu dou aula de tênis há 48 anos e não enjoo.
Às vezes o aluno falou, Cláudio, mas caramba, você vai em todas as bolas? Eu vou porque, sabe, é assim, eu vejo o professor de tênis que joga bola, o aluno joga a bola um pouquinho longe, ele não vai. Ele fica escolhendo as bolas. Mas chega uma hora que ele quer ir e não consegue mais. Porque ele foi o culpado disso. Eu não. Eu, graças a Deus, eu dou aula de tênis, eu vou em todas as bolas. Quando o senhor menciona não consegue chegar porque já não tem aquele condicionamento. Não tem o condicionamento, porque ele acostumou, o corpo acostuma com a moleza. Você tem que incentivar, o corpo tem que estar sempre, com 18 anos você faz uma coisa, você fica lutando para fazer sempre com 18 anos. Pode ter 30, mas tenta, não desanima, tá entendendo? Então, esse é o sucesso do tênis. O tênis tem pessoas que a bola passa pertinho e não pega. Tem outros que falam, cara, eu joguei com um cara, o cara pega tudo. Pega tudo porque o cara... Mas vai da personalidade. É que nem a pessoa que guarda... Tinha um tenista aqui em Bauru, Roberto Cardoso, jogou Taça Davis, jogou tudo. Esse Roberto Cardoso, ele ficou rico. Ele ficou rico, mas ele guardava tudo. Mas na quadra, ele morria, mas não perdia o jogo. Tanto é que tinha uma barragem... Morria em que sentido? De cansaço, de exaustão? Ele ficava cansado, ele se mas esforçava ao máximo. esforçava e não perdia o jogo. Aí tinha uma barragem no clube, né? E vinha subindo a molecada, meu irmão, o Júlio Góes, a molecada vinha, porque a classificação ia disputando, ia até primeiro, segundo e terceiro ganhava prêmio de dinheiro do clube. Aí um dia ele jogando com o Júlio Góes, ele perdeu. Ele saiu louco da quadra. Ele foi para casa, ele voltava, ele treinava. Próximo mês teve o mesmo campeonato. O Júlio Góes estava no lugar dele em primeiro, ele em segundo, ele foi, desafiou, foi primeiro, chegou no vestiário e falou, meu pai, me tira o nome daí que eu não vou sair em segundo, nunca mais com ninguém. Saí da barragem em primeiro. Ele fazia isso com a vida. Quando ele gastava o dinheiro, ele ficava, nossa, mas eu fui gastar esse dinheiro, ele era assim, com tudo era assim. E a gente estava, inclusive, trazendo a questão da disposição, da energia. Vou comentar aqui, o senhor me coloque o número exato, acho que o pessoal não vai nem acreditar. O senhor tem mais de 70 anos. Eu tenho 74 anos, vou fazer 75. E não parece, nem fisicamente, e nem, inclusive, por causa da disposição. O senhor já menciona aqui. E eu tenho uma família espetacular, tenho uma esposa que é um espetáculo, me agrada. O nome dela? É Vera Lúcia Sacomani. Ela é preocupada, só dela e eu. Está muito cansado, caramba, que coisa, pai. Você diminui um pouco as aulas aqui, nada, eu estou sempre lá. Não pode, né? Tem que... Muito bom. E não somente ela, mas o senhor é avô, bisavô, coruja, como a gente estava falando aqui no bastidor. Eu tenho a minha filha mais velha, é a Carla Rossana Sacomani, depois tem o Sérgio, o Sérgio Sacomani, ele é advogado. A minha filha é historiadora. E aí o meu neto casou e nasceu o bisneto. E agora vai vindo outro já. Eu vou ficar tataradelo. Eu vou pegar 2 vezes. A família vai crescendo, né? E eu estou firme, graças a Deus. Isso é muito bom mesmo. Olha, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta logo mais, continuando falando sobre um pouquinho da sua trajetória, não só no esporte, mas continuando falando de família também. Tá ok. Tá bom? Nós vamos então para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não saia daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Claudinho Sacomandi, ex-professor de tênis. Então, nós vamos para o intervalo, mas no bastidor aqui, na nossa conversa, não é só o nome que o senhor herdou também do pai, mas parece muito com ele, inclusive. É verdade, eu pareço muito com meu pai. Muitas pessoas que há tempo só conheceram meu pai, chega para outro dia lá no clube, a pessoa olhava para mim, olhava, eu falei, posso fazer uma pergunta? Dando aula. Posso fazer uma pergunta para você? Você é filho do Cláudio Sacomani? Sou. Poxa vida, me abraçou.
Você tem a cara do teu pai. E assim, mas é muito bom, né? A gente Deixou um legado. deixa um Não legado. só para a família, mas para aqueles que conviveram com ele também, história É na verdade. área do esporte, como exemplo de pessoa, inclusive. É verdade. E o senhor inspira, assim como o seu pai inspirou vocês, né, no tênis, e inspira alguém na família também? A esposa pratica? O senhor já falou que ela cuida. Então, a minha esposa também jogava tênis, sabe? Mas a minha esposa, ela é muito vaidosa, então ela, ela ia no clube, é sol, essas coisas, não, vai me estragar a perna e tal. Então ela jogava social, né? Agora, o meu filho joga muito bem. Agora estou lidando com o meu neto e o bisneto. O bisneto eu tenho certeza que ele vai jogar, que ele é muito esperto. Ele é esperto para tudo. Então, aquele eu tenho certeza. Ele mora em Assis, eu preciso começar, ele vinha aqui, eu começar a dar o início, porque o tênis vai bem a partir que você aprende certinho, o comecinho. É que nem andar errado. Aí andar errado, depois é difícil corrigir. Então, o tênis é a mesma coisa. Ele tem que aprender os movimentos, aí depois ele assimila aquilo, né? E tem uma idade ideal para começar, então, nesse Olha, caso, até mesmo para que consiga ter bons resultados? não tem idade. Eu tenho um aluno, ele é mestiço. O pai é japonês e a mãe brasileira. Ele fez 7 anos, mas ele é pequenininho. Mas eu comecei dando aula com metade da quadra, ele encostado na parede lá, protegendo do sol, ele já devolve as bolas tudo. Mas ele me copia. Eu dou aula de relógio, ele vai de relógio. O pai dele fala, não, presta, pai, eu tenho professor. O senhor fique quieto. O pai dá risada, o pai põe a mão no rosto, fica dando risada, mas não é preciso, moleque. Tudo que eu faço, ele fala, relógio. Agora o calção tem que ser igual, a camisa tem que ser igual, ele quer dançar, me copia. Muito bom. E como que é para o senhor inspirar pessoas, inclusive ajudar elas a conquistarem sonhos por meio desse esporte? Ser professor de tênis. Então, o professor de tênis, antigamente, era mais difícil segurar numa quadra de tênis um aluno. Hoje, o professor de tênis, o aluno, ele é muito inteligente desde pequenininho, certo? Desde pequeno, você tem que ter uma sensibilidade com a criança, você tem que perceber o que ele gosta, o que ele fala, o que ele gosta. Conforme o que você fala, ele sai. Você tem que descobrir o que ele gosta, a personalidade dele. Se você fala muito, ele não gosta. Se você brinca, ele gosta, outros não gostam. Então, cada aluno é uma pessoa. E adulto é igual, viu? Tem muito adulto, inclusive homem e mulher, que vão na quadra só para conversar comigo. Quando eu estudei, eu fiz normal, certo? E o maior... eu achava que fazia científico e ia bater cabeça porque é muito difícil, né? E eu queria jogar tênis. E eu falei, vou fazer normal. Né? Mas normal, aquela época, hoje, ó... O normal só para hoje era para ser professor de criança, esse curso. E eu estudei, e eu tinha uma professora, coisa mais forte lá era a psicologia. Ia chamar Mitiko Sakata, uma professora de psicologia japonesa. Ninguém tirava nota com ela, mas podia fazer o que quiser. Ela falava assim para mim, faz a prova, Cláudio. Eu fazia a prova, 10, os outros, 1, 0. Mas, Cláudio, como é que ela dava o tema e eu fazia? Então, essa coisa do professor nasce. Tem pessoas que jogam bem, mas... pode até ensinar bem, mas não consegue segurar o aluno na quadra. A pessoa tem que ir na quadra, primeiro por gostar de você. Depois, gostando de você, você fala o que quiser para ele, ele te atende. Eu trato assim as crianças. No começo, a pessoa vem tomar aula de tênis comigo, eu converso, pergunto como vai na escola, o que você faz, eu fico interrogando, quero ver, porque eu não posso falar uma coisa que é chato.
E a escola? Num suporte de escola, você vai falando de escola, entende? Você tem que ir devagar, tal. Ela fica eu tenho criança pequenininha, amiga minha, tá entendendo? Então, eu vou em restaurante, outra bana na mão. Por quê? Porque você descobriu o jeito de de lidar com a pessoa. É o respeito, a É o respeito. empatia. Porque você não conhece a pessoa. É a mesma coisa, você tem que não pode chegar, entende? Ela tem que primeiro aí a criança, assim, não falta, assim, a mulher lá na quadra falou: "Cláudio, eu vou esperar você até a hora que você chegar". Eu dou 3 alunos ela já eu dei aula para ela. Hoje eu dei aula para uma menina que jogou comigo e ela se formou médica e voltou hoje começar de novo outra vez. E aí, mais a irmã que é menor e a pequenininha, entendeu? Muito bom. Bem Claudinha, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Gostaria que, se quiser comentar alguma coisa que eu não te perguntei, né, a respeito, fique à vontade para falar, e também que trouxesse a questão, né, do seu pai, questão dos valores, inclusive, da importância da família para você. Eu me sinto muito honrado em vir aqui conversar com vocês, tá entendendo? E eu queria dizer o seguinte: tudo o que eu sou está no sangue que meu pai e minha mãe colocou para mim. E eu passando por meus filhos, tá entendendo? Eu sempre, apesar do meu pai ser muito enérgico, eu sempre adorei meu pai, meus irmãos, tá entendendo? Eu sempre, tanto é que a gente se dá bem pra caramba, sabe? Tem irmão que não podem ver o outro. Nossa, meus irmãos cumprimentam todo dia. A primeira pessoa que começa no Face bom dia, irmãos. Aí um outro, tá entendendo? E a minha esposa, que é o que me segura, tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu tô bravo, ela que segura tudo em casa, entendendo? Ela é um espetáculo. Muito bom te ouvir. Obrigada por aceitar o nosso convite, por participar aqui do bate-papo do Conversa Diária. Desejo que continue iluminando e fazendo grandes conquistas por meio do esporte que tanto ama. Desejo sucesso. Tá ok, tá. Obrigado, hein? Obrigada a nós. Tchau. Então, nosso bate-papo de hoje foi com Claudinho Sacomandi, ex-professor de tênis, e ele também sabe do valor da família. Trouxe aqui para a gente um pouquinho da sua história pessoal, da sua trajetória profissional. Para mim foi uma satisfação falar com ele, espero que para você também. E aqui eu vou deixando o meu muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. E deixando também claro aquele forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.